iniciar, antes de iniciar o conteúdo, com a oração do Pai Nosso. Agradecer a Deus aqui pela oportunidade de estar aqui na Vida aprendendo. Deus nos abençoe nessa tarde maravilhosa, nesse domingo maravilhoso. Possamos aqui trazer reflexões que agreguem o nosso espírito, que possamos levar e praticar na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e assim sermos espíritos melhores, cada vez mais evoluídos. Deus nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Salve Jesus, graças a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que nós falamos muitas vezes aqui, você pode até contar, outras vezes a gente vai falar caridade aqui. Caridade é uma das mensagens que a gente sempre bate na tecla, justamente porque é o propósito que a gente está aqui para expandir essa caridade. E essa caridade ela é muito mais do que uma simples esmola, um simples ato de dar algo material para alguém. Ela é infinita. A gente nem sabe escrever as possibilidades de fazer a caridade. E aí, hoje eu trouxe aqui um material que é de utilidade pública, porque ela não restringe a uma religião, não só para espíritas, não só para outras religiões, ela atinge todos, ateus. É uma forma da gente conseguir expandir e viver melhor em fraternidade com as pessoas em nossa volta. Pode ser no trabalho, a caridade pode ser praticada em qualquer ambiente. E às vezes a gente pratica caridade e nem sabe que está praticando caridade. E às vezes tem caridade que a gente não pratica e que a gente ainda não sabe que pode melhorar isso. Então, esse conteúdo é justamente para poder, de uma utilidade pública, né? Para a gente poder expandir e cada vez mais conhecer. E eu coloquei com as minhas palavras, com a minha forma de pensar, tudo organizei aqui do jeito que eu pessoal, mas aí vocês também podem complementar, vocês também podem pegar e falar assim, poderia ter essa caridade aqui, essa outra aqui, porque senão também não vai dar tempo de falar tudo, de tanta coisa que é para falar sobre a caridade, certo? E o layout ficou meio estranho, o coraçãozinho aí, não é muito a minha cara, mas é o que eu achei que simboliza aí mais com o conceito, então foi uma caridade aí para fazer de acordo com o tema, tá? E aí o significado da palavra caridade no dicionário, ela é o ato pelo qual se beneficia o próximo, os pobres e os desprotegidos. Então é uma forma bem simplória de dizer o que é a caridade. E aqui quando fala pobres e desprotegidos, é basicamente você só dá para quem ajuda com uma moeda, alguma coisa. Essa ideia que a humanidade, a sociedade criou, esse conceito dessa palavra, para ajudar uma pessoa que está passando uma necessidade, dar um pouquinho, um restinho de dinheiro para essa pessoa. E esses pobres e desprotegidos, ele precisa ser um conceito espiritual, ele não precisa ser um pobre de riqueza material, ele pode ser um pobre de espírito também. Ele está podendo, às vezes está ignorante na visão espiritual e você pode ajudar ele sem nenhum real no bolso, ajudar aquela pessoa multimilionária, mas ela está muito pobre de espírito e ela precisa de uma palavra nossa, um ato de caridade nosso. Então, abrange a todas as pessoas, que a gente vai ver aqui que no significado do livro dos Espíritos, quando pergunta o que é a caridade, ele nos diz, né, que é a benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, benevolência para todos, ou seja, é universal, é para qualquer pessoa, pode ser uma pessoa da nossa casa, uma pessoa do trabalho, uma pessoa de qualquer país, de qualquer região, é universal. E indulgência para a imperfeição dos outros, então essa tolerância para as imperfeições dos outros, é você conseguir ver os erros da outra pessoa e ser tolerante no seguinte ponto, eu também erro, eu também sou humano, e você conseguir ter essa identificação
né, essa indulgência, essa humildade. E a perdão das ofensas. Não diz o perdão das ofensas para quem que é essa perdão, é para todos também. Né? Não é só para quem você gosta, é para quem você não gosta, é para o seu inimigo também. Então, se você for desmembrar de tudo que ele fala, que é tudo, né? Para todos. Então, se você desmembrar aqui, você vai chegar, né, no universo. Você vai ter que ser indulgente até se o extraterrestre vir aqui, você vai ter que ser indulgente com ele. E aí a gente já vamos separar aqui na questão material e espiritual dessa caridade. A caridade material, é como a gente já começar aqui falando desse conceito, mas separando essas duas ideias, que é aquela primeira lá que nós falamos da esmola, você dá uma moedinha para uma pessoa que está pedindo lá na rua. Isso é uma forma de uma caridade bem comum, todo mundo entende sobre ela. A doação de alimento, que nem aqui tem a doação dos alimentos que eu estou falando da cesta básica, é uma forma de praticar a caridade, você está pensando no próximo. Na ajuda dos moradores de ruas, pessoas doentes incapacitadas, pessoas que têm limitações físicas, limitações intelectuais ou mentais, e ela precisa fisicamente de uma pessoa ali para dar auxílio a ela. Essa é uma forma de caridade também, física. E a abdicar da herança, que é você lá, aquelas pessoas que têm uma fortuna muito grande, quando ela está prestes a desencarnar, ela doa, faz a doação para ONG, para quem quer que seja essa herança, a dívida dessa herança, que ela vai. E a doação de sangue, que também é um símbolo muito forte, né, que a gente está dando fisicamente aqui o nosso sangue para pessoas que estão precisando disso para sobreviver. Então é uma forma da gente ir lá no hospital, lá na UBS, lá, pegar o sangue e colocar lá para poder ajudar as pessoas. E tem aqui eu coloquei até de encher uma live. Encher uma live, quantas vezes? É um exemplo muito claro que acontece, é muito bonito, se a gente não parar pensar nessa situação. Uma pessoa que está lá não tem condições de comprar aquele caminhão para encher a laje, e aí ela contata os pessoal da rua lá e fala assim, eu vou fazer um churrascão e aí me ajuda a encher a laje às 6 horas da manhã. Aí junta aquela pessoa, o pessoal todo na rua, vai pegando lata e vai encher a laje, todo mundo espontaneamente indo lá ajudar essa pessoa a colocar aquela laje lá, que ficaria muito caro essa mão de obra. Né? E aí todo mundo faz a sua festa, o seu churrasco, e aí isso também é uma forma física de caridade. Eu lembro uma vez que tinha uns amigos meus que sempre iam lá em casa lá pra gente tocar um som, tirar umas músicas, e aí eu chamei eles para ir lá no churrasco lá em casa. Aí eu falei que o churrasco era lá no quintal, aí chegou no quintal, tinha um entulho de 3 metros de altura, lá no fundo, aquele monte de coisa. E aí eu falei para eles me ajudar a carregar esse entulho. E aí todo mundo, foi umas 15 pessoas, carregando aí das 10 da noite às 10 da manhã, carregando esse entulho aí. Foi bem legal. E depois ninguém quis comer o churrasco, todo mundo quis ir para casa porque ninguém aguentou mais. E aí, o que adianta, né? A gente está fazendo essa doação do alimento, está entregando essa esmola, fazendo todas essas doações, a doação do sangue e tudo mais. E a gente não tem essa visão espiritual, que é você, além de doar materialmente, você doar mentalmente, espiritualmente, que a gente sabe que são energias. Quando a gente pensa na pessoa, pensa o bem da pessoa, chega lá instantaneamente. Ela pode estar encarnada ou desencarnada, chega lá esse pensamento. E se você vai doar uma cesta básica, vai doar um pacote de feijão, você não vai estar só entregando assim, está sobrando aqui, toma aí. Você vai estar pensando nas pessoas que vão lá do outro lado receber isso e vão se beneficiar. As pessoas às vezes podem estar desesperadas, podem estar passando uma dificuldade enorme, e você pensa isso, e você ilumina essa doação do sangue. Quando você doa esse sangue, você imagina aquelas pessoas que estão precisando muito dessa doação, muito desse sangue. Ou seja, não é só fisicamente, agora você já está complementando a sua doação com o seu mental, com o seu espiritual. E isso complementa a vida. Com bons pensamentos, a doação do perdão ao próximo, perdão a si mesmo, amor ao próximo. Então, a gente está aqui separando essas duas missões para a gente poder dar essa introdução dessa caridade. Está vendo que ela é muito profunda, se a gente for analisar, né?
E aí, também, antes de começar, vamos falar que a caridade também tem níveis. Ela tem níveis de qualidade, vamos dizer assim. Porque a caridade, ela pode ser aquela primeira mais simples, que é você faz por obrigação. A mãe, quando o filho briga lá com a outra criancinha, briga com outra criancinha, ela briga, vai lá, pede desculpa para ele. Aí essa criancinha vai lá e pede desculpa, ela desculpa, mas no coração dela não tinha nada, desculpa nenhuma, foi porque obrigaram ela a pedir desculpa. Não foi um ato de caridade, de verdade, ela estava sendo obrigada. Tantas vezes, às vezes, a gente faz coisas com pessoas que a gente não gosta, que a gente não está se sentindo bem, por educação, por obrigação, porque você é pago para fazer isso. Então isso não é uma caridade, isso é um nível bem básico. Talvez ela seja só uma inspiração. Porque essa criança que a mãe falou para ela ir lá pedir desculpa, talvez um dia ela vai lembrar disso e vai começar a praticar isso de verdade. Que aí entra na outra forma também, que é o outro nível de caridade, que quando você faz para poder obter benefício. Não é uma caridade de verdade. Você está doando ali e querendo mostrar para outras pessoas que você está doando para você ter um benefício ali. Você está fazendo um ato político ali, ajudando aquelas pessoas para tirar foto, para poder ganhar uma campanha. Você está fazendo tudo com segundas intenções, não de coração, de verdade. Então isso não é uma caridade completa ainda. Ela pode ser o caminho ali de você estar ajudando alguém de alguma forma ali, desde que seja nas segundas intenções, mas não é uma caridade completa. E também tem a outra caridade, que é um nível que talvez nós possamos, a maioria estar, na caridade para consolar a nossa consciência. O nosso subconsciente, a gente tem aquela ideia do que é certo e do que é errado. E para a gente apagar esse incêndio do que é errado e do que é certo, a gente faz alguns atos para poder, na consciência, aliviar nossa consciência, nosso subconsciente. Praticando essa caridade, ela não é completa ainda, mas ela já é uma caridade, já é um ato. Às vezes a gente ajuda as pessoas por causa de remorso, por causa de traumas. Às vezes a gente ajuda porque a gente mesmo tem um pedaço do céu, quer garantir alguma coisa, tem um pouquinho de tensão, mas ela é mais para desafogar a nossa consciência. Não é uma caridade 100% ainda, mas é uma caridade. E a caridade 100% é aquela que você faz automaticamente, é aquela caridade que você faz espontaneamente. É aquela caridade que você nem sabe o que está fazendo. E vamos pegar o exemplo do copo d'água, né? Se uma pessoa vem na sua casa pedir um copo d'água, você vai entregar o copo d'água, você não vai regular esse copo d'água, obviamente. Porque, poxa, é tão simples, é tão humano você dar um copo d'água para uma pessoa. Você até coloca uma água gelada ainda, se der, né? E pode ser até o seu inimigo, pode ser até a pessoa que você detesta. Ela fala assim, pode me dar um copo d'água, por favor? Você vai lá e pega automaticamente, você nem sabe, mas você está praticando a caridade ali. Você nem sabe, é muito automático. É uma caridade muito simples, dar um copo d'água para uma pessoa. Falar isso aqui, d'água. E aí você pratica isso de uma forma espontânea. E tantas outras que às vezes a gente não pratica dessa forma espontânea, que nem a gente falou só por causa para consolar a nossa subconsciência, a nossa consciência. E aí a gente vai explorando até chegar ao ponto que a gente consegue fazer sem nem perceber que está sendo feito. Então, ficou bem claro aqui que a gente tem esses níveis de caridade. E aqui a primeira caridade, a mais clássica, é a caridade da esmola. E aí a gente tem uma pergunta do Livro dos Espíritos se essa esmola, ela é uma caridade, uma caridade benéfica, se ela é realmente ou se é condenável na visão espírita, né? E ele perguntou, né, se reprovou a esmola. Aí ele responde, não, o que merece a reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então não é a esmola, não é esse ato de você dar uma moedinha para a pessoa que é algo que prejudica, é a forma como você come. Quando a gente falou lá atrás, naquele slide, da forma espiritual e da forma material. Se você vai doar um saco de feijão aqui, você, quanto saco de feijão é esse? Quero saber esse negócio. Isso não é uma doação de verdade. Você está jogando aquilo ali de qualquer jeito. Agora, quando você doa com o coração junto, o material junto com o espiritual, aí sim é uma doação de verdade. E aí tem uma história aí, muito legal de duas famílias, uma família que passava dificuldade e outra família que estava bem.
E essa família que tinha dificuldade vivia pedindo coisas emprestadas para a sua família. Me dá um arroz, me dá um feijão, me dá não sei o que lá, não tenho isso. E ela passando muita necessidade. Aí a mãe do menino dessa casa que estava bem, falou para o filho dela ir lá pedir sal nessa casa. Aí o menino falou, mas por que vai pedir sal se a gente já tem sal aqui em casa? Aí ela falou que a outra casa não sabia sabia que eles tinham sal, e aí para eles não se sentirem humilhados, para eles se sentirem úteis, vão pedir o sal para eles, eles vão dar o sal, e aí eles vão se sentir úteis, não vão sentir aquela pessoa super pedinte, né? Enchendo o saco o tempo todo pedindo coisa, ela vai se sentir útil, aí a menina foi lá pegar o sal. Ou seja, ela teve esse cuidado de não humilhar, ela está ajudando a pessoa, né? Você quando está precisando de algo, você não fica meio cabisbaixo, aí a outra pessoa vem e monta esse você e te humilha assim, para você conseguir aquilo que você pediu. Então é dessa forma, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? A gente precisa ter esse carinho na hora de fazer essa doação, não querer tirar vantagem, não querer humilhar, não querer rebaixar. Pelo contrário, uma coisa mais, uma pessoa mais sensível, você vai dar de uma forma sensível, essa é a palavra, mais sensível, mais tranquila, para que não humilhe essa pessoa. Aí a primeira caridade que nós vamos falar é a caridade para consigo mesmo. É o famoso amor, desenvolver o amor próprio. A gente conseguir expandir o amor que nós temos para nós mesmos. Como que a gente vai dar o amor ao próximo se a gente não se ama, se a gente não expande? Começa de dentro, depois vai para fora. E aí, esse movimento do amor próprio vai aos poucos, vai meio que se presenteando, né? Quando você se presenteia, fazer o que gosta, fazer um hobby, às vezes você deixa de fazer tantas coisas, às vezes você quer tocar um violão, às vezes você quer conhecer lá um estado lá no Nordeste, às vezes você quer viajar para não sei onde, você se priva de fazer essas coisas para poder resolver outros problemas, e aí você sempre fica em um último lugar. Você mesmo. Às vezes você coloca o seu próprio trabalho à frente, acima dos seus interesses. Às vezes você trabalha dia e noite, o tempo todo, não para nem para comer direito, você vai lá e come lá 10 minutinhos, uma coisa qualquer lá, joga no estômago e mete bala no trabalho de novo. Você está faltando amor com você mesmo, você não está investindo tempo em você. Então, essa forma de você se presentear e se desenvolver internamente é fundamental. E tem aquela caridade para consigo mesmo, de você se perdoar, aquele remorso, aquele erro que você cometeu, e você está lá carregando, se cobrando, achando que você não presta, você é uma pessoa horrível. E aí você fica acumulando isso, isso faz um mal para a sua saúde, isso faz um mal para o seu progresso, você fica empacado nesse sentimento. Ou seja, a gente tem que aprender a nos perdoar também. Entender que nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos o direito de errar, tem o direito de consertar também. Então, é importante a gente não se perdoar para conseguir seguir em frente. E aí, que vem complementando essa autoconfiança da gente conseguir observar que somos capazes, que somos deuses. Sim, todos nós somos deuses, tem um pouquinho de Deus aqui dentro que a gente precisa desenvolver. E aí, quando a gente começar a enxergar essas nossas virtudes, a gente gera essa autoconfiança e cria mais força para poder passar por desafios da vida. Quem não olha 10 anos atrás e vê as coisas que a gente fazia, e a gente olha hoje e fala assim, nossa, eu estou muito melhor do que 10 anos atrás, eu estou fazendo muito melhor. Então isso que nos dá força para poder seguir em frente, para ver que a gente está evoluindo, para ver que a gente está melhor, está sempre melhorando. E aí, não se cobrar excessivamente, também é outro desequilíbrio, né? O parecido do não se perdoar, é a gente querer ser até fanático em querer virar um homem, a gente não vai virar um homem amanhã, não adianta, a gente tem que passar por esse processo, a gente não é perfeito, a gente vai estar errando, acertando, e esse cobrar excessivamente, às vezes faz a gente meio andar meio zigue-zague, meio desequilibrado. E aí depois tem ao contrário, que é o comodismo moral, que nem eu falei, a gente lembra de 10 anos atrás e vê que a gente evoluiu. E quem vê 10 anos atrás e vê que não evoluiu, quer dizer o quê?
ficou acomodado, ficou parado, estacionado nessa evolução moral. Então, isso é contra nós mesmos. Quando a gente está falando da caridade para consigo mesmo, para nós mesmos, esse comodismo, quem é o mais prejudicado de estar lá acomodado? É nós mesmos. Não tem força para poder enfrentar as vicissitudes. Quem é o mais prejudicado? É nós mesmos. Se a gente fuma, quem é o mais prejudicado? Se a gente deixar de fumar, o beneficiado primeiro é nós. Então, depende dessa nossa força, depende da gente sair desse estado cômodo e querer melhorar. E aí, tem mais coisas, gente. A gente vai fundando, vai chegando nesse amor à própria que vai chegando bem profundo. E tem da valorização do nosso esforço, do nosso trabalho, das nossas conquistas. Nós aqui no Brasil tem essa cultura de não subestimar muito a nossa mão de obra. Tem um cliente mesmo que ele faz reforma, conserta motores elétricos, e ele é muito competente, muito bom mesmo. O trabalho dele com máquinas de última geração, relatório, tudo, é de primeira nível, assim. E aí a empresa não quis mandar para ele arrumar, mandou para uma empresa lá da Alemanha, com engenheiros alemães lá, super chique, super caro, e pagou para os caras lá arrumar esse motor. E aí o motor deu problema, aí eles fizeram mandar para ele aqui no Brasil. Lá na Alemanha eles pagaram super caro. Agora no Brasil, o rapaz, com a mesma mão de obra que vai consertar o que o cara fez de errado, aí quis pagar super barato. Ou seja, essa valorização do nosso mão de obra, do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso suor, seja a gente que aí também está muito ligado àquela autoconfiança, né? A gente enxergar nossas próprias virtudes, ver que a nossa mão de obra, a nossa dedicação ali teve um esforço e a gente deve cobrar por ela, justamente, justo. E da mesma forma, a gente não pode desperdiçar ela. Tantas coisas que nós conquistamos durante a vida, às vezes você luta para ter uma air fryer, aí você trabalhou, juntou o dinheiro com aquela air fryer, aí você vai lá e deixa ela encostada de lado e nem usa, desperdiça. Esse desperdício é falta de amor próprio, é falta de reconhecimento do seu esforço, do seu rendimento que você criou nisso. Então você jogou fora isso. Então a gente tem que valorizar nossas conquistas, a gente tem que usufruir do que a gente conseguiu de uma forma, não com qualquer apego material, mas é diferente, é um zelo. Tudo que a gente tem, a gente precisa ter zelo do que a gente conquistou. E aí depois a gente vem com a caridade para com o próximo. Como eu disse, temos que ter primeiro o amor por nós mesmos para conseguir expandir e ter o amor ao próximo. Quanto mais amor a gente consegue para nós mesmos, nós temos mais condição de oferecer esse amor para o próximo. E fazer o outro que gostaríamos que nos fizesse. Por quê? Porque quanto mais a gente se ama, mais a gente quer que o outro seja amado também, porque a gente vê que sobe o nosso nível pessoal e quer também aumentar o nosso nível com a outra pessoa. Então, essas coisas andam junto. Como a gente quer o mesmo com o próximo mesmo que quer que seja com a gente, que se a gente está ok, com ele vai ser também. Agora, se a gente se odeia, se a gente não se sente inútil, se sente ruim, se sente uma pessoa péssima, como que a gente vai querer que o outro, né? Como que a gente vai conseguir amar o outro? E aí vem a parte do perdão também. Perdão ao próximo e aos nossos inimigos. Perdoar quem a gente gosta é muito fácil. Agora, perdoar uma pessoa que você não gosta, alguém que pisou no seu pé lá que você não gosta, é diferente de alguém que você gosta que pisou no seu pé. Aí você conseguir perdoar, são níveis diferentes. Também tem muito mérito a gente quando conseguimos fazer esse perdão. E aqui a caridade com o corpo, né, das moléculas, das células, que a gente sabe que o nosso corpo é constituído por vários micro-organismos que também são espíritos primários lá, e eles estão vivendo aqui para poder deixar a gente vivo. Eles às vezes se sacrificam aqui para poder manter a gente em pé. E aí que vem a caridade. Por que caridade com o próximo, se o corpo não é nosso? O corpo é emprestado. As moléculas que estão aqui são outros seres vivos que estão fazendo a gente vivo e a gente está usando ele, então a gente está tendo amor para eles. Então aqui com o nosso sangue aqui correndo, protegendo. Aquelas besteiras que a gente come, você come lá uma bolacha, um refrigerante, um Doritos, joga tudo no estômago e eles ficam se matando para resolver esse problema que a gente colocou lá no estômago. Eles têm que se
Então a gente não está tendo amor com o próximo, com esses seres vivos que estão aqui fazendo a gente ficar em pé. Então quando a gente vai tomar uma água, quando a gente vai nos alimentar, quando a gente vai cuidar do nosso corpo, a gente tem que pensar que a gente está dando outros seres vivos que estão mantendo a gente em pé também. É mais do que nós mesmos. Então quando a gente desencarnar, esse corpo vai ficar na Terra e o que vai para lá vai ser o nosso espírito. Então ele não nos pertence, ele é de Deus. E aí a caridade também com o sofrimento do próximo. Como seria essa caridade do sofrimento do próximo? A gente vê aquele sofrimento e se compadecer, se sensibilizar. Ou você pode optar pela frieza, você tem que se importar com o sofrimento do próximo. E aí é uma coisa de se desenvolver. Você olhar e sentir na pele o que aquela pessoa sente. Às vezes, por isso que muitas vezes a gente sofre. Porque quando a gente sofre, a gente automaticamente, quando vê outra pessoa sofrendo, a gente se identifica e fala, eu já sofri também com você, eu também estou sentindo isso que você está sentindo. Não para você carregar esse sofrimento para você, mas para você se sensibilizar, para você não ter essa frieza. A mesma coisa da vergonha alheia. Quando você tem essa vergonha alheia, da pessoa ter passado uma vergonha lá, é porque você não queria estar no lugar dela, você se sente no lugar dela e você fica com vergonha também. Então é mais ou menos essa empatia que a gente gera com as pessoas que a gente vai desenvolvendo, que é muito bom. Aí aqui a caridade que nós falamos também na cesta básica aqui do cristão. O senhor já falou, eu ia falar isso, que a gente ajuda aí 48, 50 famílias todo mês, aí fiquem à vontade aqui. Até o próprio bazar aqui, toda a arrecadação dele, das coisas ali que é vendida, tudo é convertido na cesta básica. Aí aqui também de novo, né, falando sobre a herança, dos menos favorecidos, projetos sociais, aí que faz a caridade de forma espontânea. E a gente sabe que, por exemplo, essa casa espírita, um dos pilares, ela não seria uma casa espírita se ela não fizesse doações, porque a função da casa espírita é ser uma casa de doação de amor, doação de ajudar as pessoas. Então, um dos pilares aqui para manter essa casa em pé é auxílio a essas famílias, as encarnadas. E aqui também tem os auxílios aos desencarnados, né? Quando nós fazemos as orações, psicografias, trabalhos mediúnicos, tudo é lá para ajudar espiritualmente. Centenas e milhares de espíritos aqui, todos os dias são resgatados, são auxiliados pela equipe espiritual. Graças ao quê? A doação, a caridade das pessoas que aqui frequentam. Só que nós estamos aqui, a gente está fazendo essa doação energética. E depois, a doação energética na hora dos passes, tudo isso é doação, tudo isso é caridade, tudo isso faz essa casa aqui, por exemplo, funcionar. E aí a caridade do pensamento, que é, né, esse pensamento bom que a gente pode fazer para o encarnado, para uma pessoa que a gente gosta muito, esse pensamento até para o inimigo que a gente não gosta, a gente tem que tentar refazer isso e mandar bons pensamentos. Esse pensamento para o desencarnado, às vezes tem espíritos que estão lá esquecidos centenas de anos, e você vai lá e lembra dessa pessoa e essa luz chega lá instantaneamente. Então a gente pode fazer caridade só pensando, tá vendo? Não é nem material, não precisa de nenhum real para você fazer essa doação. Esse pensamento ao sofrimento próximo. O que quero dizer com isso? Que às vezes a gente não precisa nem se manifestar, a gente não precisa nem falar, é só a gente pensar no sofrimento daquela pessoa que a gente está fazendo já a doação, já está fazendo a caridade. É só de você ir lá no mercado, aqui, no mercado, às 10 horas da noite, no domingo, e tá lá, as moças lá no caixa, o pessoal tudo trabalhando, 10 horas da noite no domingo, e você olhar, poxa vida, ó, até que horas vocês estão trabalhando aqui, deve ser horrível, né? Deve ser difícil pra caramba. Então isso já é caridade, você não falou nada com ela, você só foi lá, comprou suas coisas e foi embora, você pensou. O pessoal que está trabalhando naquele estabelecimento até tarde no domingo, você pensou, isso já é caridade. Então não precisou falar nada. É essa caridade do pensamento, que às vezes a gente vai de forma espontânea. Né? Às vezes a gente vai nesse lugar e xinga, reclama porque ela demora no atendimento. A pessoa está lá horas e horas trabalhando e você ainda reclama ainda. Você ainda exige melhor atendimento, exige mais. Então a gente tem que ter esse
cuidado com o que nós pensamos. E aqui, essa caridade no sacrifício, ela é um pouco contraditória quando a gente fala da caridade do amor próprio, né? Que a gente falou lá no começo. E a do sacrifício é você tirar um pouco desse amor próprio e ir em sacrifício ao próximo. Em sacrifício para poder fazer o outro feliz. Existe você abster-se dos próprios interesses para poder ver o outro feliz. Existe esse tipo de caridade, sim, com certeza. Eu coloquei essa aqui a imagem da pesca, do menino da pescar, que quando o meu pai, meus irmãos tinham muito sonho de pescar, e aí eu quis realizar meio que esse sonho dele, porque ele estava já há mais de 60 anos, aí vamos lá pescar e levei ele para pescar. E eu odiava estar lá, né? Porque é cheio de mosquito, calor, ambiente horrível, mas eu estava lá porque ele estava realizando o sonho dele, estava gostando de estar lá. E aí os amigos dele, aquele papo de tiozão lá que eu não gostava, ficava lá 3 dias lá passando sufoco com esse negócio de ficar pescando, não gostava, mas eu vi que ele estava feliz, então estava bom. Então você fez um sacrifício para poder fazer essa pessoa feliz. E isso te preenche, apesar desses. De você deixar de estar fazendo o que você está gostando, você está se preenchendo espiritualmente com outra coisa muito mais benéfica, né? Que é esse sentimento de que você fez algo bom. Tanto que meses depois ele veio a desencarnar, né? Então, e aí isso criou mais força. Então ele deve estar até por aqui assistindo a palestra e descobriu que eu não gostava de estar lá pescando com ele. E aí, você acompanhar no hospital um amigo doente, não é difícil. Alguém já deve ter acompanhado alguém doente no hospital, no UTI. Sabe como é difícil? Você chegar lá 10 horas da noite, ir embora 10 horas da manhã, você vira a noite, você fica aí no banheiro, aí a pessoa precisa disso, aí chama a enfermeira, o negócio apita, aí você vira a noite, aí depois você ainda vai trabalhar, fica o dia inteiro trabalhando, você fica acabado. Você se sacrificou, mas você se sente preenchido quando você volta para casa e você está fazendo a coisa certa. Você for comparar, você ir 10 horas da noite para uma balada, para uma festa, virar a noite lá, na festa, e chegar em casa, você chega acabado, destruído, principalmente depois você está mais velho. E aí você se sente mal, poxa, virei a noite, para quê? Eu exagerei. E quando você volta no hospital porque você ajudou uma pessoa, você volta diferente. Você pode voltar acabado fisicamente, mas espiritualmente você tem aquele sentimento de, poxa, essa noite eu fiz alguma coisa boa, né? Fiz alguma coisa correta. Você volta mais preenchido, com mais energia. É diferente quando você vira a noite para fazer uma coisa boa, assim. Fazendo esse sacrifício bom. Por mais que seja um sacrifício, a gente sabe que depois tem aquele sentimento de que a gente fez algo bom, né? É esse sacrifício da gente ouvir uma pessoa de idade que está precisando ouvir ter o nosso ouvido para ela poder falar o que ela pensa, o que ela quer. Esse sacrifício, às vezes você quer comer um prato de comida e você corta a metade para dar para outra pessoa. Você queria um prato, mas você comeu meio prato porque você está se sacrificando porque você quer que a outra pessoa esteja bem também. Então, essa é uma forma de sacrifício. E por que não a caridade no trabalho? A gente pode ser caridoso no trabalho também. O trabalho, apesar da gente ser remunerado, apesar de a gente receber para estar fazendo a nossa função que nós fomos contratados, nós também podemos praticar a caridade nesse trabalho com a nossa mão de obra. Então, a gente tem que ter essa consciência de estar servindo e contribuindo de uma forma honesta. Esse trabalho honesto, que você está sendo útil lá. Você não está lá para dormir, você não está lá para ser imprestável e útil. Você está lá para servir, porque você está... por exemplo, essa cadeira aqui, teve uma fábrica, teve pessoas que se dedicaram horas para poder ela estar aqui, prontinha, bonitinha para a gente sentar. Tantos outros equipamentos que nós temos aqui, foram muitas pessoas que se dedicaram, tiveram esse sacrifício, tiveram essa caridade de trabalhar, fazer um bom trabalho para ter tudo funcionando para a gente usufruir. E a gente está contribuindo socialmente. O nosso trabalho ali, diretamente ou indiretamente, está contribuindo para a sociedade funcionar, para ter condições melhores para a gente estar aqui encarnado, com mais conforto, com mais tecnologia, com muitas outras coisas. Então isso é uma forma honesta de praticar a caridade também no trabalho. E ali, além de você estar
trabalhando, sendo remunerado, você está evoluindo intelectualmente. O trabalho nos impulsiona a ser, né, melhores, ter uma especialidade, ter uma profissão, no sentido de que quando a gente entra lá, estagiário, não sabendo de nada, bem, conhecimento bem básico, depois de 5, 10 anos, a gente não fica uma pessoa muito boa, muito experiente, especializada naquilo que a gente começou. Então, isso também agrega o nosso espírito intelectualmente na nossa campanha profissional também, e intelectual. E aí a gente vai falar da importância dos profissionais. O que seria do nosso planeta se não tivesse diaristas, lixeiros, engenheiros, enfermeiras, administradores, políticos, artistas, professores, todos eles fazendo um trabalho honesto, tem um resultado bom. Tem. E aí, antes da gente criticar, por exemplo, os políticos, porque vai falar que o político não faz o trabalho certo, não é honesto, não serve para nada, ele tem que estar lá, ele precisa estar lá, ele tem que fazer tudo certo. Mas é a gente, né? O que adianta eu criticar o político? Eu, no meu trabalho, eu faço um trabalho honesto, eu me dedico honestamente, né? Mas às vezes a gente não tem controle sobre todas as pessoas que trabalharam honestamente bem, cada um faz as suas escolhas. O importante é a gente fazer a nossa escolha certa, que é fazer o trabalho honesto, fazer da forma correta, porque aí sim a sociedade funciona. Se eu sou um lixeiro, eu não faço o trabalho de lixeiro correto, vai ficar lixo na rua. Se eu vou ficar faltando lá no trabalho, vai ficar com muito problema, vai causar problema na cidade, vamos dizer assim. Então todo mundo aqui tem situações importantes, papéis importantes na sociedade, e eles estão praticando a caridade de certa forma, desde que estejam trabalhando remunerado. E a caridade com a natureza. Por que não? Por que não conservar o planeta, fazer reciclagem, pensar na sustentabilidade, pensar que nós podemos estar exagerando e poluindo o planeta? Você acha que isso também não é uma forma de fazer caridade? Você ter essa preocupação de que as coisas aqui funcionam bem? Você não poluir a água, você não poluir o lugar onde você passa, não jogar o lixo na rua. Você não acha que isso também é um ato de caridade, de ter essa consciência desse ecossistema? Isso é uma forma de caridade também. A caridade com os animais de estimação e selvagens. Porque animal de estimação eu acho que é mais fácil de ter caridade, porque a gente gosta dele estar lá na nossa casa. Agora com animal selvagem, né? Uma cobra, um escorpião, às vezes ele faz parte da natureza, ele faz parte do planeta. E não cabe a nós ir lá e matar ele. Né? Ver uma cobra, vamos matar essa cobra, vamos matar esse escorpião, não presta. Claro que você tem que se defender também para você não tomar a picada. Mas tem gente que nem sofre ameaça, já vai lá e acha que resolve matando o bicho. Então, capturar o bicho, colocar ele no lugar, não dá para conviver com ele, claro, mas capturar e colocar lá na natureza, porque ele pertence à natureza. Então, isso é uma forma de caridade. A gente olhar para todo o ecossistema, toda a natureza, o leãozinho, o urso, as árvores, tudo faz parte do planeta, e a gente olhar para eles como se fossem nossos irmãos menores. Aí a caridade dá gratidão, no sentido de reconhecer todas as forças que nos auxiliam o tempo todo. Às vezes a gente não sabe, mas o tempo todo tem o nosso anjo da guarda, o tempo todo tem mentores, espíritos evoluídos, nos auxiliando, nos ajudando, contribuindo para que nós temos uma encarnação, um caminho na linha certa. E às vezes a gente nem pensa nele, a gente nem agradece por ele estar perto da gente, por ele estar fazendo todo esse trabalho espiritual. E aí a gratidão da nossa vida e ao nosso próximo, a gente agradecer, que nem a gente faz a oração, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivos, de estarmos encarnados, a oportunidade de estarmos aqui estar aprendendo, tantas coisas que a gente tem nessa oportunidade, a gente esquece de agradecer. E a gratidão com as nossas vicissitudes para nos testar. Como que a gente vai agradecer um problema que a gente tem, uma dificuldade que a gente passou? É meio estranho de pensar assim. Eu vou agradecer porque eu sofri um acidente de carro, bateu o carro. Mas aí bateu o carro, mas eu não me machuquei. Aí eu vou ficar reclamando, vou ficar xingando. Ou eu vou agradecer porque eu estou bem de saúde, porque eu não perdi um braço. Às vezes a gente acontece um acidente, poderia ser pior, poderia ter queimado, perdi um braço, a gente ter morrido queimado.
e a gente esquece dessa gratidão o tempo todo. Essas vicissitudes nada mais são testes para a nossa evolução moral. Deus não vai passar uma prova muito fácil para a gente tirar 10 de olho fechado. Ele vai passar uma prova difícil, porque essa prova difícil vai fazer a gente ser melhor na matemática. Se for uma prova de 1 mais 2, 2 mais 5, mais, só mais, muito simples. Poxa, não valeu de nada essa prova, né? E aí a gente tem que agradecer quando ele manda umas contas bem difíceis ali para a gente aprender. E assim a gente evolui, e assim a gente cresce, e assim a gente é testado para evoluir moralmente. Então, quando a gente tem dificuldades na nossa vida, quando nós temos problemas na nossa vida, a gente tem que agradecer, porque é uma forma de Deus nos testar para a gente poder lidar melhor com essa situação. É bem difícil pensar assim, mas quem sabe um dia, né? Agradecer até o que não temos consciência. Quantas vezes, quando a gente falou aqui dos livramentos, às vezes a gente nem sabe se a gente atrasou lá no World Trade Center, lá que as pessoas, nos documentários, quantas pessoas teve problema para chegar até o prédio lá, problema no trânsito, perdeu o sapato, subiu no celular, bateu o carro, e essas pessoas tudo ficou xingando, porque atrasou para chegar no trabalho, aí depois elas viram lá o prédio, né, aconteceu o que aconteceu no prédio, né? Elas tiveram um livramento. Então, quando a gente se atrasa, quando acontece um imprevisto, quando dá alguma coisa errada, pode ter certeza que aquilo ali tem alguma providência. Então, é melhor a gente agradecer a espiritualidade maior, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo lá por trás para poder deixar a gente bem, para a gente ter a melhor situação possível, e a gente agradecer. E fugir da reclamação nesse caso, por exemplo. E aí a caridade social, a caridade que a gente pensando na sociedade como um todo. Às vezes a gente nasce nessa sociedade, nessa cultura, nessa pressão social de competição e não de entender que o outro só é apenas um indivíduo que tem a sua individualidade, a sua preferência, os seus gostos, e a gente deve respeitar. A gente cresce com esse espírito competitivo, eu preciso ser melhor do que ele para poder ter uma pessoa de sucesso. Eu preciso ser melhor do que 5 pessoas. Então, infelizmente, na nossa sociedade a gente já é contaminado desde criança a não gostar, a ter preconceito com as pessoas em nossa volta, para a gente poder, essa selva, né, ser melhores e competitivos. Então, é difícil da gente ter essa caridade social, da gente não ter preconceito. Quem não tem preconceito? Justamente por causa que a gente cresceu já nessa força de preconceito, de querer ser melhor do que o outro. E aí, o Brasil quer ser melhor que o outro país, né? Quando você olha assim e fala assim, o Brasil tem tantos de PIB e o outro país tem tantos de PIB, ele vai passar vocês, eles são irmãos também, são só de outro país, mas eles são irmãos. E aí a gente fica nessa competição que não vale de nada, né? E aí a gente precisa compreender as diferenças individuais do próximo. Às vezes uma pessoa pode ouvir uma música horrível lá, mas é o gosto dela, a gente tem que respeitar o gosto dela, assim como a gente tem que respeitar a religião do outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa soberba, no sentido, eu ouço música clássica, erudita, uma coisa mais, cult, assim, intelectualmente, é uma música para pessoas intelectuais. E aí você olha para soberba, as pessoas que não gostam desse tipo de música, que gostam de uma música mais simples. E aí que a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego, com o nosso orgulho, achar que nós somos especiais porque está gostando de uma coisa mais high society, assim, né? E não, é só um irmão que tem um gosto diferente. Simples assim. E aí, nessa questão dessa cultura competitiva e não das diferenças. A gente olhar o próximo sem essa questão de querer ser melhor, de querer passar por cima, pelo contrário, né? A gente tem que lutar junto, a gente tem que contribuir com a sociedade. E aí também tem a nossa família, também uma mini sociedade ali, a nossa convivência entre nossos irmãos, pais, filhos, é uma forma da gente praticar a caridade ali, de primeira, essa convivência, respeitar a privacidade do seu irmão, sua mãe, gritaria, essas coisas tudo você tem que saber lidar com
ali já de casa, porque depois você vai sair para a rua, vai ser mais difícil ainda. Então, a gente tem que saber se conviver entre nós, na nossa casa. E aí a gente se expande, né? Ter boas relações com o nosso vizinho. E aí, você vai ter um vizinho, você está de mal no vizinho, você não fala com o vizinho, está de cara virada com ele. Que benefício traz isso? Que bom ter isso? E você fala mal da sua cidade, fala mal do seu bairro, fala que aqui não tem pessoa, não tem pressa nesse lugar. Isso não é falta de caridade para pensar que você está ao lado de irmãos como você também? Você falar que esse país não presta, falar que você vai embora também. Isso não é falta de caridade para o nosso povo, para a nossa cultura também? Então é uma forma da gente poder evoluir, observar em nossa volta todas essas diferenças, sem esse preconceito, sem essas ideias de menosprezar as pessoas em nossa volta. E aí está aqui olhando para fora, pessoas de outra cultura. E aí que a gente vem com essa frase, né, de exercitar o amor universal, o amor para com todos, sem distinção, para todas as pessoas da nossa casa, do nosso bairro, da nossa família, do nosso país, de todos. E aí é basicamente isso, que fora da caridade, como Jesus falou, fora da caridade não há salvação. A caridade é a base para poder fazer esse mundo ser um lugar melhor. Se a gente não tivesse desenvolvido a caridade, a gente estava vivendo ainda no mundo primitivo, no mundo das trevas, onde um estava matando o outro para pegar um pedaço de carne, né? E graças à caridade que a gente conseguiu desenvolver e ser melhores e melhores, e agora melhor ainda, vamos galgar para um mundo melhor. Se cada um tem consciência de que pode fazer melhor, de que pode olhar para o próximo melhor, vai fazer esse mundo melhor como um todo. A gente fazendo a nossa parte. Então a caridade é a base de tudo. E ela não tem religião na caridade. A caridade é para todos, para ateu, para qualquer pessoa. Serve para qualquer um. Então, quem não quer estar perto de uma pessoa caridosa? Uma pessoa que te escuta, que é benevolente, que tem paciência. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa assim. E a gente é essa pessoa maravilhosa, que as pessoas querem estar perto da gente. A gente se trata como essa pessoa caridosa com nossos amigos. Então, fica mais ou menos nessa reflexão. Eu tentei enumerar várias formas, vários tipos de caridade aqui, e tem muitas mais outras reflexões que a gente pode seguir, e aí cada um no seu ritmo pode expandir aí, e a gente ser realmente pessoas melhores. É basicamente isso, gente. Aí vamos encerrar o conteúdo de hoje, agradecendo a Deus, com muita caridade aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores. Que Deus nos abençoe este domingo de hoje. E logo mais vamos iniciar os passes. E vamos rezar o nosso querido Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Salve Jesus, graças a Deus. Obrigado. Agora vai começar os passos. Nesse lado, vai ser o primeiro passo padrão, que a gente vai entrar por aqui. E depois do passo padrão tem o passe anime, que é nesse lado, que não pode ser, só não pode estar distante assim, menor de 12 anos. Desse lado vai ser o passe depois do TME, o magnético, que aí vai chamar pela fichinha. E o TME também vai ser pela fichinha, tá bom? Acho que é lá no número.